eu já apresento aqui a primeira palestrante dessa mesa, que é a doutora Valéria Scaranci, que é promotora de justiça, minha colega no grupo de pesquisa da PUC de São Paulo, grupo de pesquisa de Direito e Gênero. A Valéria, além de promotora de justiça aqui em São Paulo, ela é cofundadora do GVID, coordenadora do Núcleo de Gênero do Estado de São Paulo, mestre e doutora em processo penal pela PUC de São Paulo, e ela trabalha diariamente com violência contra a mulher há mais de 10 anos, ela é especialista no tema. É importante dizer que as palestrantes todas, a gente sempre pensou em dar preferência para as teóricas, né, são mulheres, enfim, que teorizam, que estudam a questão, mas que também atuam efetivamente na área, como é o caso da Valéria Scaranci, da Flávia e da Fernanda. E agora, Valéria, a palavra é com você. Muito obrigada por ter aceito o convite do Simprofaz. Vai ser um prazer te ouvir. Bom, muito obrigada. Queria começar cumprimentando todas as pessoas aqui presentes, na sua pessoa, Beatriz Pereira, também uma grande colega, pesquisadora da PUC, do grupo da professora Silvia, que tem sido uma colaboradora também nas aulas na PUC, com a questão do nome social. Então, é uma aula sempre muito esperada pelas alunas e pelos alunos da PUC. Muito obrigada pelo convite. Um abraço especial também para a Yolanda e Dani. Precisamos, sim, cuidar uns dos outros. Valéria Ferreira me achará. E Fernanda Santiago e Flávia Curso, que estarão comigo também nessa mesa tão importante e num momento crucial, pandemia, para falar sobre violência contra a mulher. Eu preparei uma apresentação para vocês, eu vou compartilhar, aí eu queria só que vocês me falassem se está aparecendo, tá? Vamos lá, só um minutinho. Está aparecendo? Está aparecendo, só para confirmar? Tá, Valéria. Tá? Tudo em ordem. Tá. Tá bom, então eu vou começar, então. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a violência contra a mulher, a construção dessa violência, como a Beatriz mencionava, a violência contra a mulher é estrutural, é estruturante. Nós temos inúmeros marcadores no objeto de fala hoje, mas, apesar dessa evolução legislativa, social, da maior conscientização, a violência contra a mulher ainda é uma doença, e uma doença muito mais séria no nosso país. Aqui um pouquinho da minha pessoa, a Beatriz já me apresentou, só queria acrescentar que eu também estou no Instagram, Val Scaranci, no Facebook, e no YouTube tem algumas aulas para quem tiver interesse pelo tema, aulas gratuitas de vários aspectos relevantes quanto à violência contra a mulher. Por exemplo, por que as mulheres não reagem, porque elas ficam em silêncio, esse efeito congelamento, o que é violência psicológica, etc. Começando, então, sobre a nossa fala, violência contra a mulher. Muitas pessoas dizem para a gente, a Beatriz também escuta bastante isso, as minhas colegas, Valéria, mas as leis são suficientes, as leis já prevêem igualdade em relação às mulheres. Sim, nós tivemos uma grande evolução legislativa. Aqui na tela, nós temos as principais leis, os principais diplomas que tratam dos direitos da mulher. A Constituição Federal, que traz a igualdade de homens e mulheres. Só um minutinho que eu vou colocar o cronômetro aqui para não perder o horário. Aqui. Pronto. Que trata da igualdade entre homens e mulheres. Para as pessoas mais novas, ou até para pessoas que não trabalham na nossa área, parece óbvio, homens e mulheres são iguais perante a lei, mas nunca foi óbvio. Na verdade, só a partir de 2002 nós tivemos uma igualdade efetiva nas leis. Só em 2002 desapareceram da legislação palavras como pátrio poder, chefia da sociedade conjugal. A Lei Maria da Penha, que é de 2006, e foi extremamente importante porque trouxe a violência contra a mulher para o âmbito público. Até então, as pessoas consideravam a violência contra a mulher uma violência com menor importância, uma questão privada. Então, essa violência, a Lei Maria da Penha descortinou, mostrou que violência de gênero, violência contra a mulher,
é uma questão de ordem pública. A lei que criou o feminicídio, e agora nós falávamos aqui nos bastidores sobre os aumentos de índice de feminicídio. Por que essa lei é tão importante? Porque agora a morte de mulher tem nome, é uma categoria jurídica, feminicídio. Com isso, nós conseguimos mapear as mortes de mulheres e a investigação já começa direcionada desde o início. A Convenção da ONU pela Igualdade de Remuneração, 56, olha só, até hoje não existe igualdade de remuneração em muitos locais. A Convenção CEDAW, a professora Silvia Pimentel, nossa colega da PUC, ela foi presidente por muito tempo do Comitê CEDAW. Interessante que essa Convenção CEDAW ela tem um foco na igualdade, é a Convenção da ONU para Direitos das Mulheres. E foi uma das convenções que mais recebeu ressalvas no mundo, e no Brasil também. Essa convenção ela recebeu ressalvas em relação a alguns artigos dispositivos que falavam do quê? Da igualdade da mulher no casamento. Essa convenção só foi totalmente aceita, sem ressalvas, no nosso país, em 2002, ou seja, ontem. A Convenção de Belém do Pará, que já fala especificamente em gênero, traz essa categoria de violência, e uma lei muito importante, a Lei 13.718, de 2018, que criou alguns crimes, alguns tipos penais, que eram importantíssimos para a nossa atuação. Havia uma lacuna, um vácuo legislativo em relação a algumas condutas. Por exemplo, eu me lembro das campanhas de assédio, contra o assédio, foram super importantes. Mas, ao mesmo tempo, nós não tínhamos um crime para esse, entre aspas, assédio nas ruas. Porque o assédio sexual era só no ambiente de trabalho. Então, essas campanhas mostraram o problema do assédio sexual nas ruas, mas nós não tínhamos um crime específico para essa situação. Então, surgiu o crime da importunação sexual. Essa mesma lei, ela, por exemplo, criou um crime que trata da divulgação de cena de sexo, estupro, uma das condutas mais graves em relação às mulheres. Grande parte dessas mulheres tem sequelas do resto da vida, ideação suicida, etc. Então, nós temos inúmeras leis. Agora, nessa semana, mês de março, o Senado aprovou a tipificação do crime de stalking, falta só a sanção presidencial. Também, agora no mês de março, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Então, nós temos marcadores legislativos e também de decisão muito importantes no nosso país. Apesar disso, o nosso país segue como um país muito violento e muito perigoso para as mulheres. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que há dois tipos de mulheres. As mulheres que já enxergaram, que já identificaram as violências que elas sofrem ao longo da vida, e as mulheres que ainda não viram. Porque a violência não é só violência física, a violência não é só soco no olho. Há inúmeras formas de violência contra as mulheres que estão presentes nas estruturas, em todas as estruturas. Então, nós, mulheres, sofremos violências ao longo da vida. Mas falando daquela violência tradicional, né, aquela que as pessoas identificam como violência mesmo. 503 mulheres agredidas por hora. 1/3 das mulheres do nosso país sofre uma dessas formas de violência tradicionais, previstas na Lei Maria da Penha. O índice mais atualizado é 536 mulheres sofrendo agressões por hora. Quando a gente fala em pandemia, esse é o dado mais recente nacional, é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta uma queda dos números de boletim de ocorrência, porque com a pandemia, as mulheres têm mais dificuldade de ir à delegacia, buscar ajuda, estão mais sob o controle dos seus parceiros. Então, nós tivemos uma queda de quase 10% dos BOs, já no primeiro semestre de 2020. Mas um aumento da violência. Como é que se mede esse aumento da violência? Ou pelo número de medidas urgentes que foram sendo adotadas, ou pelas chamadas do 190, que é a polícia militar. Então, houve um aumento de
quase 4%, 3,8% das chamadas por 90. Olha só, gente, o que representa 147.379 chamadas só no primeiro semestre. E 648 vítimas de feminicídio. A violência sexual também tem dimensões gigantescas no nosso país. Então, esse anuário mostra que aconteceram no Brasil 66 mil estupros, 123, um estupro a cada 8 minutos, em regra contra meninas, olha, quase 58% meninas, crianças, né, até 13 anos, e quase 86% das vítimas de sexo feminino. Ou seja, quando a gente fala em violência, nós estamos falando de uma violência que ela tem uma base cultural, social, mas que ela tem uma vítima certa, uma vítima indicada. Essa violência íntima, em regra, atinge mulheres. Por que violência de gênero, né? Porque, olha só, em 2021, na segunda onda da pandemia, nós temos que falar sobre violência contra a mulher, porque ainda hoje, depois de tantos anos após a Constituição Federal, a violência contra a mulher é um assunto da nossa vida, do nosso dia a dia de mulheres e todas as profissionais. Porque é mais fácil construir leis, é mais fácil criar programas do que mudar a sociedade, do que mudar o olhar, do que mudar essa violência que está totalmente naturalizada e invisibilizada das nossas mentes. Então, todas e todos nós temos comportamentos machistas. Todas e todos nós temos comportamentos de discriminação, que nós estamos num processo de desconstrução e de aprendizado. Então, ser mulher é uma construção social. Ainda se associa a menina à ideia da princesa, dócil e frágil, a mulher a alguém fiel e maternal, apta a algumas profissões, inferior fisicamente ao homem, isso, em regra nós temos menos força física, e emocionalmente inferiores aos homens. A alma do lar. Isso ficou muito latente, apareceu muito com o Covid. O Covid, a pandemia, atingiu fortemente as mulheres. Então, esse é um levantamento que nós fizemos do Ministério Público, comparando São Paulo, 2019 e 2020. Nós tivemos um aumento de 98% das medidas deferidas, medidas de urgência da Lei Maria da Penha. Esse dado é importante, é um dado positivo, que mostra que, apesar da pandemia, as mulheres têm conseguido buscar, e, em regra, têm conseguido essa ajuda às medidas protetivas. Houve um aumento de 60% dos pedidos de medida protetiva e o aumento de algumas medidas protetivas específicas. E aqui eu chamo a atenção do aumento de 90% dos pedidos das mulheres serem encaminhadas a programas de proteção e atendimento. Esses índices, eles são reflexo do momento atual. Então, as mulheres estão em casa e muitas vezes sem renda. Daí esse aumento do pedido de encaminhamento para programa oficial. Nós, mulheres, também estamos sofrendo com doenças pessoais, com sequelas psicológicas, em razão também dessa pandemia. Um levantamento feito pelo HC, da USP, sobre os impactos da pandemia em relação às pessoas, apontou o seguinte: no geral, todos os entrevistados, 46,4% dos participantes e das participantes tinham sintomas de depressão, 39,7% ansiedade, 42,2% estresse. E quem são as pessoas que sofrem esses maiores danos, essas maiores sequelas? Mulheres, pessoas desempregadas, pessoas que têm alguma comorbidade, mas as mulheres estão nesse patamar da doença, estão sofrendo fortemente também com as doenças mentais. Nós temos aqui um outro indicador: as mulheres sempre trabalharam mais do que os homens em casa. Em tempos de pandemia, antigamente as mulheres tinham jornada dupla ou tripla, agora nós mulheres temos jornadas ininterruptas, porque a responsabilidade dentro da casa ainda é socialmente atribuída às mulheres. O cuidado ainda é atribuído socialmente às mulheres. E daí a razão pela qual muitas mulheres, então, sentem-se desamparadas, com depressão, sofrendo.
Tem um outro dado que trata da pandemia que é muito interessante. As mulheres estão sofrendo os maiores danos psicológicos, estão sofrendo mais violência, mas também outros impactos econômicos na sua vida. Então, o maior índice de desemprego dos últimos 30 anos, então 17% de todas as mulheres estão sem ocupação. Metade dessas mulheres passou a cuidar de alguém da casa, então com isso não pôde procurar ou continuar no seu trabalho. 35% deixaram de procurar emprego durante a crise. O impacto para as mães, olha só, 39% das mães têm estresse pós-traumático, e 75%, por exemplo, das mulheres, já indo para o último dado, elas entendem como maior desafio a questão das creches. Então, no momento em que as mulheres estão confinadas em casa, sem dinheiro, a questão econômica se torna ainda para as mulheres um agravante para a violência. A violência contra a mulher, ela foi sendo construída ao longo do tempo, construída de várias formas, por vários meios. Então, por exemplo, a ciência, que é tida como isenta, tratou a mulher por muito, muito tempo como alguém inferior. Depois eu vou deixar esses slides, mas olha só, no século XVIII e XIX surgiu uma teoria da conservação da energia, que era adotada pelos cientistas, de que as mulheres não deveriam estudar, principalmente estudos superior, porque elas deveriam guardar energia para sua função reprodutiva. Aristóteles dizia que a mulher era um homem perfeito, fizeram experiências medindo o crânio e perceberam que o crânio das mulheres era menor, então as mulheres eram menos inteligentes. Darwin dizia que a mulher era um homem perfeito. E essa ideia se propagou, ela é muito presente ainda. Né? Não é uma ideia superada de que as mulheres cabem em determinados espaços, exercem determinadas funções. Então, em 2001, no Prêmio Nobel de Medicina, Tim Hertz fez uma ironia de que as mulheres tinham que ficar em laboratórios separados, porque ou elas se apaixonavam ou elas choravam. Em 2005, o reitor da Universidade de Harvard sugeriu que as mulheres não eram aptas a algumas ciências. Então, essas ideias ainda são muito recentes. Apesar disso, foi uma mulher que descobriu aí o buraco negro, uma cientista. Nas leis, as mulheres sempre, historicamente, elas foram tratadas como pessoas incapazes e pessoas cujo maior dom, o maior bem era a honra e a aptidão a construir uma família. Essa questão da honra, ela é muito presente na nossa história e continua presente. Né? Nós pudemos ver isso, esse julgamento do Supremo. Então, dando alguns marcadores, só alguns exemplos. Olha só, a Constituição do Império, que era humanista mesmo, aboliu a pena de morte, aboliu penas de banimento. Ela dizia que todos eram iguais perante a lei. Só que para as mulheres, o ensino, que era assegurado a todos os cidadãos, era atividades do lar, algumas operações matemáticas, etc. Na República, no Brasil República, embora a Constituição estabelecesse expressamente a igualdade de todos perante a lei, isso é importante a gente saber. Enquanto as constituições falaram, todos são iguais perante a lei, todos não incluiu as mulheres. Foi necessário escrever, homens e mulheres são iguais perante a lei, porque senão não haveria esse reconhecimento do direito das mulheres. Tanto que, olha só, a Constituição dizia que todos eram iguais perante a lei, mas pelo Código Civil, de 1916, só totalmente revogado em 2002, havia várias expressões que colocavam o homem como chefe da sociedade conjugal, como o poder dos filhos era o pátrio poder. Pelo Código Civil de 16, a mulher casada ela era incapaz, ela precisava de autorização do marido para atos básicos da vida. Embora essa incapacidade relativa tenha sido revogada com o Estatuto da Mulher Casada, no final da década de 60, no Código Civil, a mulher estava ainda em desigualdade em relação aos homens, isso só mudou em 2002. Aqui é o Estatuto da Mulher Casada,
algumas imagens, né, da época. Então, quem que era a mulher? Olha, a escolha da casa, o espírito da família. Essa matéria também, ela gerou muitas controvérsias, né? Porque se apresentou a primeira-dama como bela, recatada e do lar, então, como se isso tivesse sido um estereótipo das mulheres. O direito a voto também é um marcador importante. E aqui eu sempre gosto de dizer o seguinte: na verdade, nós mulheres votamos a partir de 67. Por quê? O Código de 32 permitia que as mulheres votassem, mas era uma autorização só. A Constituição de 34 permitia que as mulheres votassem, só que o voto só era obrigatório para mulheres com função pública remunerada. E quem é que tinha função pública remunerada em 34? Mulheres. Quase ninguém. Então, o voto das mulheres era café com leite. Era como, se usar essa expressão, para inglês ver, não tinha relevância, não determinava o resultado das eleições. Só a partir de 67, ou seja, é muito, muito recente, o voto se tornou obrigatório para homens e mulheres. E aqui é importante a gente entender o espírito das leis. A autorização para algo é diferente de considerar a vontade, de considerar importante a fala da mulher. Também o estereótipo de que a mulher é fiel e compreensiva. Essa aqui é uma revista, ela é de 62, olha só, revista Cláudia. O que se ensinava para as mulheres em 62? O que uma mulher deveria fazer se o marido a traísse, se o parceiro? Ela deveria redobrar o carinho e as provas de afeto sem questioná-lo. Hoje parece piada, parece brincadeira, mas é isso. Se ensinava para as mulheres que os homens são assim mesmo, que o homem trai, que o homem precisa de muitas mulheres, e a mulher deve se preservar, deve ter poucos homens, que ela é destinada a um homem específico da sua família. Essa previsão, essa construção, que nós estamos falando de construção, de ser mulher e ser homem, de uma mulher como alguém que pode ocupar determinados papéis sociais e tem uma determinada função, é a base da violência contra a mulher. 50% dos feminicídios acontecem porque a mulher rompeu o relacionamento. 30% por puras atitudes de machismo, porque o homem se sentiu aviltado, desrespeitado com alguma conduta da mulher que simplesmente era uma manifestação de vontade ou exercício de uma atividade rotineira. A mídia também tem um papel muito forte para a formação do olhar sobre a mulher, da formação, da construção dessa mulher. Aqui tem alguns exemplos, então, Gisele Bündchen, certo e errado, ou seja, só está certo quando está sem roupa. Aqui embaixo, primeiro controle remoto da história, uma joia, e etc. Como é que isso afeta as mulheres? Quando nós começamos a trabalhar com a Lei Maria da Penha, havia meio que um tabu em se falar sobre questão financeira. Como se essa questão financeira fosse separada da violência contra a mulher. Até porque ainda há um preconceito de que só mulheres que não têm condição financeira, estudam, trabalham, sofrem violência. Não, a Beatriz disse isso no começo, a violência contra as mulheres é democrática. Ela atinge mulheres de todas as idades, classes sociais e níveis de instrução. Né? Simplesmente porque a mulher não percebeu que estava entrando numa relação violenta. Mas, se a condição financeira não é determinante, no início, a condição financeira é determinante no momento da libertação. Se a mulher percebe que sofre violência, se ela percebe que ela corre risco, ela precisa sair dessa relação. Só que os agressores, os dominadores, eles tornam a mulher dependente. Ou eles controlam o dinheiro, ou eles fazem com que elas abandonem o trabalho, ou eles passam a controlar o trabalho dela, vão trabalhar com a mulher, etc. Então, a independência financeira é determinante para a libertação de uma mulher na violência. Eu imagino que muitas pessoas devem ter filhas aqui, filhas e filhos, e o nosso papel principal é na educação dessas crianças, porque o exemplo ensina mais do que 1 milhão de palavras. Falar, sim, em casa sobre dinheiro, sobre independência, sobre sexo,
sem tabus, mas com orientação. Porque a grande maioria das mulheres não controla o seu próprio dinheiro, ainda hoje, quando se envolve numa relação. Eu não vou falar sobre o ciclo da violência, porque a minha colega vai falar, só queria fazer referência à síndrome do desamparo aprendido. Muitas pessoas não entendem por que uma mulher fica numa relação violenta. Então, vamos lá. Nenhuma mulher escolheu um parceiro violento. Ponto. Nenhum parceiro violento mostra que é violento no começo da relação. Ponto. Por que a mulher fica nessa relação violenta? Porque ela conhece alguém, como qualquer uma de nós pode conhecer uma parceira, um parceiro, se envolve, e aos poucos esse parceiro vai afastando a mulher das suas bases de sustentação. São família, amigos, autonomia econômica, intelectual e autoestima. A mulher não sabe que está entrando na relação violenta. O dominador, o violento, é como se ele fosse um alpinista, né? Ninguém chega no topo da montanha em um salto, então ele vai aos pouquinhos dominando essa mulher. E é impressionante, isso acontece em todos os lugares do Brasil, todos os lugares do mundo, o perfil é muito igual de dominação. Tem questões culturais, claro, a forma de dominação, as estratégias são impressionantes. E um dos pontos, uma das justificativas, uma das explicações científicas pela qual as mulheres não saem dessa relação é a chamada síndrome do desamparo aprendido. Em relação à mulher, é a síndrome da mulher maltratada. Então, fizeram uma experiência com cachorros, submetiam esses cachorros a choques elétricos e eles não conseguiam sair. Depois colocaram um cachorro, foi na década de 60 nos Estados Unidos, nessa esteira, o lado esquerdo eletrificado, o lado direito não. Quando o cachorro... Deixa eu só pegar alguma coisa no chat. Tá. Quando o cachorro, ele nunca tinha passado por essa esteira elétrica, ele rapidamente conseguia pular e se libertar da violência. Em relação aos cachorros que tinham passado pela primeira fase da experiência, eles ficaram esperando o choque passar. Essa síndrome do desamparo aprendido, ou learned helplessness, essa síndrome, ela é usada para várias formas de violência, mas também explica por que as mulheres ficam em silêncio. E tem um pouquinho de tempo, eu gostaria de dedicar esses meus minutos finais às medidas protetivas e ao feminicídio. Feminicídio é uma morte com assinatura. Infelizmente, é uma morte quase que tem um padrão. Essa morte acontece em casa, em regra, e a casa é justamente o nosso recanto, assim, aquela sensação de proteção, é aí que as mulheres são atacadas. Elas são atacadas por parceiros, com muita crueldade, repetição de golpes, normalmente o uso de mais 2 instrumentos, então, muitas vezes instrumentos caseiros, né? Então, quando a gente fala em arma de fogo não é o principal instrumento do feminicídio, mas havendo arma de fogo no contexto da casa, o risco para a mulher é ainda maior. Eu sempre gosto de terminar com uma mensagem positiva, passando uma ideia de que vale a pena. Vale a pena falar, vale a pena romper o silêncio, vale a pena entender o que é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher não é só a violência com marca. Há 5 tipos de violência. A violência física, que pode ser com ou sem marcas. Tá? Apertar o pescoço, por exemplo, é uma violência séria. É um indicador de risco, mas não deixa marca. A violência moral, que são os xingamentos que destroem a autoestima. Está sempre presente essa violência moral. A violência psicológica, que é aquela violência... Essa violência pode consistir numa ameaça, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Pode consistir numa perturbação à tranquilidade, em cercear a liberdade da pessoa, por exemplo. E agora, passando esse crime de stalking, esse tipo penal, isso é um exemplo de violência psicológica. Essa perseguição incessante, esse controle incessante, não só é uma forma de violência, como um indicador de risco para as mulheres. A violência sexual, e a violência sexual não é só com arma de fogo, a violência sexual, ela acontece toda vez que a pessoa não pode oferecer resistência.
Só para falar, Beatriz, estou contando meu tempo, tenho 5 minutinhos aqui, vou aproveitar esses minutinhos, tá? Eu me lembro de um processo que a vítima era jornalista, o agressor o empresário, e foi um processo em que a violência assim, foi mais severa que eu já vi. Ele a obrigava a fazer todos os tipos de atos sexuais que o amava, além de tortura física também. E ela não entendia que aquilo era estupro, que aquilo era violência, e ela tinha vergonha de falar. Então, a violência física, o estupro também, a violência sexual, ela pode ser praticada em relação à pessoa quando a pessoa não consegue mais oferecer resistência. Isso também é estupro. A pessoa não consegue oferecer resistência, a pessoa está dopada, a pessoa está doente. E a violência patrimonial? A violência patrimonial aqui, no contexto doméstico familiar, ela é totalmente diferente dessa que a gente escuta na televisão, nas ruas. Ela tem uma finalidade. Não é, a finalidade dessa violência não é enriquecer, mas é submeter. Então, o agressor, ele ataca aquele objeto específico. Então, ele vai agir de modo a tornar aquela mulher dependente ou controlar a vida daquela mulher. É um exemplo que eu sempre gosto de dar, foi uma aluna de uma outra professora da PUC, que sofria violência por parte de um aluno da PUC, e ela estava muito triste, claro, né? Era mais psicológica a violência, indo muito mal na faculdade. Então, ela estava em exame, prestes a perder a bolsa de estudo. O que ela fez? Ela comprou um caderno, nunca mais esqueci, e estudou, 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 estudou. Um dia antes da prova, o caderno dela sumiu. Nas classes sempre tem grupo de WhatsApp, ela conseguiu estudar, né, pela matéria, o pessoal mandou para ela e ela passou na prova. Depois que ela passou, o namorado dela, que era da mesma classe da PUC, veio e devolveu o caderno para ela e falou assim, você ficou chateada? Foi só uma brincadeira. Eu sabia que você ia passar. Então, isso é violência patrimonial. É o ataque, ele rasga a certidão de nascimento dos filhos, ele rasga o trabalho da escola, ele rasga o passe, ele destrói o bilhete único, ele rasga as roupas daquela mulher para que ela não possa trabalhar. Então, é uma violência que tem por finalidade submeter ou não permitir que aquela mulher tenha ou mantenha a sua autonomia. E qual o papel das medidas protetivas? Eu fico muito chateada quando eu escuto pessoas falarem as medidas protetivas não funcionam, nada no Brasil funciona. Não. Nós que estamos no sistema de justiça, nós sabemos que aqui é diferente, não é igual matemática, se A, então B. Tudo depende de prova. Mas o simples fato de as mulheres pedirem medidas protetivas, registrarem um boletim de ocorrência, esse rompimento do silêncio já pode salvar as mulheres. O nosso levantamento do Ministério Público mostrou exatamente isso. Olha só, analisando assim, caso por caso, 1 a 1. 423 em um ano. 97% das mulheres que morreram ou quase morreram não tinham nem pedido, nem processo de medida protetiva. 3% só das vítimas tinham medida protetiva. Das 124 mortes consumadas, 4 mulheres tinham registrado boletim de ocorrência. Então, esses dados mostram que romper romper o silêncio, falar, é uma conduta que potencialmente salva as mulheres. Aqui estão as principais medidas protetivas, as mais comuns, que são o afastamento do agressor do lar, domicílio aos locais que ele convive com a vítima, proibição de contato, proibição de aproximação, suspensão ou restrição de porte de armas. É possível também uma proibição de uma medida protetiva genérica para divulgar imagens íntimas. A lei também prevê medidas patrimoniais, como a restituição dos bens que forem devidamente subtraídos das mulheres. E eu gostaria, então, de encerrar deixando uma frase que, para mim, é muito significativa. Que a violência contra a mulher, ela não mora lá longe, ela não mora na casa vizinha, ela mora na nossa sociedade, ela mora em todas as relações.
as correntes que existem para uma, existem para todas, com marcadores, claro, diferentes, mas existem para todas. Então, essa frase, para mim, é muito forte, muito potente. Nenhuma de nós é livre. Nenhuma mulher. Nenhuma condição econômica, social, nem história pessoal, enquanto outra mulher sofrer violência. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês, de estar aqui e trazer esse assunto que, para mim, é mais do que um trabalho, é uma missão de vida. E cada uma e cada um de vocês pode fazer diferença, ouvindo, não julgando, acolhendo. E é assim que a gente muda a sociedade. Muito obrigada. Ufa, olha, Valéria, a gente estuda e realmente ainda se surpreende, né? Infelizmente, nessa situação de violência contra a mulher, negativamente. Eu tô, assim, me parece que aumentou o índice de estupro, a gente falava em um estupro a cada 11 minutos no Brasil, e você me traz um dado, né, traz aqui para a gente um dado de um estupro a cada 8 minutos no Brasil. E eu penso que, assim, a coordenação desse evento, junto com o Cristiano, com a Valéria, acho que a gente acertou quando resolveu trazer pessoas que labutam, né, que tem o dia a dia, tem como objetivo, um trabalho principal, a questão de gênero, né? Porque traz cor. E o que eu gostaria de destacar da sua fala, que eu acho que é central, pensando na ideia do evento, é a ideia de que há duas categorias de mulheres, né? As que estão conscientes sobre a violência e aquelas que ainda não perceberam.